Fala aí galera, aqui é o Pedro Salles, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse canal eu falo sobre política, economia e mercados. Hoje a gente vai conversar sobre o lockdown. Eu vou dar para vocês seis motivos para não apoiar o lockdown. Yes! Primeiro motivo, não apoiar o lockdown é uma questão de ética, é uma questão que envolve liberdades individuais, né? O que é lockdown, basicamente? O lockdown é proibir as pessoas de saírem de casa. O governo autoritariamente decide o que é essencial, o que não é essencial, e as atividades consideradas não essenciais são proibidas. Então, se você tem um restaurante, você é obrigado a fechar. Se você tem um negócio, você não pode trabalhar mais nele. Autônomos, individuais e camelô não podem exercer o seu trabalho. Você não pode sair, você não pode ir na academia, você não pode passear, você não pode ver os seus entes queridos. E por que você violar a liberdade? Porque, na prática, lockdown significa a polícia vai te espancar, vai te agredir, vai te bater até a morte para salvar a sua vida. Isso tem lógica? Para mim, sinceramente, isso não tem lógica alguma. Como é que você vai espancar uma pessoa para salvar a vida dela? E ainda que você me diga... Ah, Pedro, mas nem sempre é assim, não é bem isso, o lockdown é para te proteger e tal. Olha, eu posso te falar, aconteceu casos assim. Em Araraquara, uma mulher de 44 anos foi pegar um sol na praia, fazer um exercício físico, não estava em aglomeração, e o que aconteceu? 3 guardas espancaram ela. Tentaram removê-la à força, ela resistiu, obviamente, porque ela estava exercendo o direito constitucional dela de sair de casa, e eles espancaram ela, quebraram uma costela dela. Houve caso pior, né? Em Rio Claro, em São Paulo, uma menina foi assassinada. 19 anos, a polícia deu um tiro nela. Depois disseram lá que a bala disparou sozinha, que ele ia botar bala de borracha. Ela estava fazendo uma festinha, uma confraternização, e a polícia chegou metendo bala. Segundo ponto, prejuízo econômico. Isso é muito grave, porque isso envolve o meio de subsistência, o meio de se financiar, de sobrevivência de cada família, de cada pessoa, de cada indivíduo, de empresas. Ao mesmo tempo em que as pessoas não geram renda, não trabalham, não produzem, você tem um gasto econômico que está em descompasso com a arrecadação do país. Então você gera gastos, você gera despesas públicas e as famílias não têm renda própria, não têm meios de produzir e de gerar recursos próprios. É verdade. E o impacto disso é muito claro. O Brasil chegou a algo em torno de 9,7% de queda do PIB no segundo trimestre. E nesse mesmo período, os Estados Unidos, né, a maior potência do mundo, foi acima de menos 30%. A gente está fechando o ano agora, teve uma pequena recuperação, mas a gente está fechando o ano em torno de menos 5%, Estados Unidos menos 3,5%. E se a gente for olhar os dados da Coreia do Sul, lá foi somente menos 1%, muito menos comparado aos países que fizeram lockdown. A Coreia do Sul não optou pelo lockdown, optou por um isolamento somente de pessoas que estavam doentes. Então, isso mostra que lockdown não foi uma boa opção economicamente, foi uma péssima opção. O desemprego ficou muito alto, no Brasil já está acima de 14%, Estados Unidos também, chegou a beirar ali os 15%, a Espanha já passou dos 16% de emprego, e você vê hoje a Coreia do Sul com uma taxa muito baixa de desemprego, por volta de 3,5%. Tá feia a coisa na economia, dinheiro não cresce em árvore. Terceiro motivo para não apoiar o lockdown: efeitos adversos, e isso é muito grave. Então imagina uma pessoa que tem claustrofobia sendo trancada dentro de casa. Isso é crítico, uma pessoa que já tem tendências à depressão. Vocês já pararam para pensar que o nível do suicídio aumentou bizarramente nesse período? Quantas pessoas não aguentaram essa pressão? Adolescentes em depressão, crianças em depressão. Você exclui essas pessoas do seu convívio, da sua vida social, numa fase, numa idade que o desenvolvimento social é muito importante. Né? Pessoas mais velhas, idosos, que não podem ver os seus filhos, os seus netos, porque fecha tudo, tranca todo mundo dentro de casa. E muitas vezes essas pessoas adoecem, às vezes elas acabam pegando o Covid-19 e falecem sem dar o último abraço nos seus parentes. Isso é uma coisa terrível, isso gera uma ansiedade. Fora a histeria global, você liga a televisão o tempo inteiro, o Covid está matando, o Covid está matando. E as pessoas não podem trabalhar, as pessoas não podem sair, ficam trancadas e vai gerando aquela tensão,
aquele estresse. Quantos cânceres estão deixando de ser identificados porque as pessoas têm medo de ir no hospital fazer exames de rotina, podendo identificar a doença no início, e essas pessoas podem morrer, doenças fatais podem não serem identificadas e não serem tratadas. Muitas clínicas médicas fecharam, não estavam atendendo. Então isso tudo é muito grave. Isso vai trazer consequências que vai manchar a vida dessas famílias para sempre. E vamos lá, pessoal. Quarto motivo. Peraí. Primeiro, ativa o sininho, se inscreve no canal, dê o like no vídeo, beleza? Então tá bom, agora vamos lá. Quarto ponto, o lockdown não funcionou. Não é eficaz. O primeiro ponto que a gente precisa distinguir é o lockdown da quarentena. O que é a quarentena? A quarentena é quando a pessoa ela é infectada, ela está adoecida, ela tem sintomas, ela testou positivo e ela precisa ser isolada para não contaminar as demais pessoas, tá? Então, esse afastamento do indivíduo infectado ou suspeito é a quarentena. Então pensa o seguinte, quando o teu computador pega um vírus, né, você tem a opção lá do antivírus de colocar o arquivo contaminado em quarentena. Você não fecha, não tranca o computador inteiro. E houve essa confusão, principalmente da mídia, né, jornalistas usando terminologia errada, e houve essa confusão de achar que o lockdown era quarentena e vice-versa. Não, o lockdown é tranca tudo. Quarentena isola somente os infectados e suspeitos, porque você não deixa que pessoas infectadas tenham convívio com pessoas não infectadas. Ah, agora eu entendi! Então existem 3 impactos negativos que um professor muito respeitado no Brasil abordou sobre o lockdown. Foi o professor Bruno Campelo. Ele aborda os seguintes impactos. Pico de morte da doença é mais alto. Quando chega no pico, mais pessoas morrem nesse momento. O pico de mortes acontece mais cedo e, de forma geral, a quantidade de pessoas que morrem acumulada é muito maior com o lockdown. Isso justamente porque a pessoa dentro de casa, não tem como enganar, pessoal. Ela em algum momento vai ter que ir no supermercado, ela vai comprar alguma coisa para entregar em casa, de alguma forma ela vai ter um contato externo e ela vai estar transmitindo para pessoas em ambiente fechado, diferente de um ambiente aberto, de uma praia, por exemplo, que você não consegue contaminar outras pessoas. E um dos argumentos que as pessoas falam é o seguinte: Ah, Pedro, mas o lockdown não funcionou porque as pessoas não seguiram. Se elas tivessem seguido, teria dado tudo certo. É mesmo? Meu querido, se você depende do voluntarismo, do desejo da pessoa executar o lockdown, exercer o lockdown, fazer o isolamento, isso já não é mais o lockdown, porque o lockdown é canetada, é o governo impor isso autoritariamente. Se você acredita que tudo isso funcionaria se as pessoas voluntariamente se isolassem, então você não precisa de lockdown, é só as pessoas voluntariamente se isolarem, tomarem os cuidados. Então, justamente, isso é mais um motivo para mostrar que o lockdown não funciona, que canetada não funciona, que obrigar, que o autoritarismo não vai funcionar. Não! O quinto ponto, isso pouca gente está falando, é a questão educacional. As crianças e colégios e universidades ficaram fechadas esse tempo todo. Então as crianças não conseguiram frequentar suas aulas, ficaram atrasados nos estudos. O governo veio agora com uma aprovação automática, vão passar essas crianças, esses alunos automaticamente, sem assistir essas aulas, faculdades fechadas. Então a gente vai ter um déficit profissional em função desse ano de 2020, ou uma má formação, uma má qualidade de formação desses indivíduos. O Brasil já tem uma posição no ranking do PISA péssima, entre as últimas. Então imagina o impacto que tem de perder um ano do sistema educacional. E isso só o Brasil fez esse tipo de coisa. Vários outros países continuaram com as aulas funcionando, ou pelo menos online. E ainda tem o impacto das diferenças sociais, das desigualdades. O aluno rico, ele vai ter acesso a um sistema educacional privado e virtual que o aluno pobre da rede pública não tem acesso. E esses vão ficar atrasados. E agora, pessoal, vem o sexto ponto, e esse ponto é muito grave. É um ponto que poucas pessoas estão falando, ninguém para observar.
o controle social do lockdown pode ser eterno. Isso pode não acabar. Aí você fala... Ah, Pedro, você tá louco? E a imunidade de rebanho? E a vacina? Isso está sendo controlado? Ok, mas já parou para pensar que o protocolo utilizado para o Covid-19, ele não precisa necessariamente do Covid-19? Qualquer pandemia, qualquer doença, inclusive aquelas que já existem hoje, o governo pode exigir novamente que se faça o isolamento, que se faça o lockdown. Isso autoritariamente, principalmente se for usado como arma política. A gente viu, durante o governo Trump, os democratas exigirem o lockdown e ficarem em cima, mas agora, quando Joe Biden, do partido da esquerda, dos democratas, assumiu, aí não vamos fazer o lockdown não, tá louco? Vai quebrar tudo, vai falir a economia, os Estados Unidos não vai aguentar. Mas curioso, mas quando é com o governo da sua oposição, aí beleza, vamos fazer o lockdown. Então isso é muito problemático, é o uso político de um protocolo, de uma ação coercitiva que não tem sequer embasamento científico de que essa coisa funciona, pelo contrário, existem evidências mostrando que não funciona, e o uso disso para derrubar governos. Já parou para pensar que isso, na verdade, é o socialismo sendo aplicado coercitivamente, pior, com o apoio das pessoas. A gente viveu 2020 dentro de um governo socialista no mundo inteiro. As pessoas trancadas não podem trabalhar, não podem gerar renda, governo multando quem sai na rua, toque de recolher. Então, seja com um governo socialista, eleito para ser socialista, ou não, você vai ter o socialismo. Porque toda vez que alguém pró-mercado for eleito, olha gente, tem um vírusinho aqui e tal, vamos fechar tudo, vamos trancar. Se você não fizer, você é golpista, você é anti-ciência, você é isso, você é aquilo. Aí junta todos os jornalistas contra aquele indivíduo. Então você já parou para pensar, isso pode não acabar. Isso é muito grave. Amanhã pode estar fazendo com qualquer doença que já existe ou com qualquer gripe. Ainda que se diga que o coronavírus foi criado no laboratório Wuhan, isso é uma teoria até certo ponto aceitável, mas já parou para pensar que você não precisa gastar dinheiro e recursos para criar um vírus novo? Você pode fazer isso com os vírus que já existem. Isso realmente é muito grave. Eu só quero deixar muito claro aqui para vocês que eu não nego a doença realmente ela não é só uma gripezinha, é uma doença muito grave, né? E existem alternativas ao lockdown, né? Como eu falei aqui mais atrás, a quarentena é uma alternativa boa de você isolar somente pessoas que estão infectadas. Existe também o recurso do tratamento precoce, né? Mas agora, a liberdade é o bem mais precioso que uma sociedade tem. E isso não é negociável, isso não deve ser... As pessoas não devem abrir mão da sua liberdade, né? Então pensem sobre isso, porque o governo que você apoia hoje controlando a tua vida pode não ser aquele governo que você apoia amanhã. Então quanto mais poder se dá ao governo, mais o Estado cresce, menor fica o indivíduo perante o Estado. E aí, daí pode surgir qualquer tipo de coisa, uma ditadura, uma truculência. Então vamos lá, pessoal, a gente não está indo num caminho legal. O caminho da liberdade eu acho que é um caminho que traz mais resultados e torna a sociedade como um todo mais produtiva. Tá beleza? Então vamos lá, se vocês gostaram do vídeo, mais uma vez eu peço o like de vocês, se inscrevem no canal. Eu vou deixar aqui, ó, para vocês clicarem e assistir o vídeo sobre tratamento precoce. O material está muito interessante. Valeu, tchau, tchau!